Bom, gente, seguindo aí a nossa sequência, questão de número 103, Enem PPL 2022, prova amarela. E agora a gente vai fazer uma questão sobre química nuclear, sobre a parte de transformações de energia, que poderia ser encarada como química ou física. Ela é uma questão simples, é uma questão de leitura, é um convite a uma revisão muito boa. Então bora, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Como eu disse para vocês, a questão ela é tranquila, mas ela envolve um raciocínio bacana e que dá para a gente revisar coisas boas. Olha o que é que ele diz. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão. Gente, sempre que houver esse nome fissão, você lembra, você tem um átomo, ele se quebra e ele dá origem a dois outros átomos. Então a fissão, você tem um átomo A. Normalmente ele é bombardeado por uma partícula, que é nêutron, por exemplo, e ele dá origem a um átomo B, a um átomo C. Ele vai liberar outras partículas e, sobretudo, ele libera muita energia, muita energia. Então a fissão nuclear é o processo que é usado nas usinas nucleares e nas bombas nucleares. Não confunda com a fusão nuclear, que é utilizado na bomba H, bomba de hidrogênio, e também a fusão nuclear, que é quando você tem a união de dois átomos dando origem a um, a gente tem nas estrelas, né? A energia liberada, por exemplo, para o Sol. A energia que chega até a gente, que a gente usa, ela é oriunda da fusão nuclear. Átomos de hidrogênio se fundindo e produzindo hélio e liberando muita energia. Mas vamos lá voltar ao que ele quer. Ele diz, dentro do reator, nêutrons, como eu tinha dito para vocês, colidem, tá aqui ó, nêutrons, colidem com os átomos de urânio, que se dividem em dois outros átomos e liberam 2 a 3 nêutrons, gerando uma reação em cadeia. Gente, uma reação extremamente rápida, violenta e que ocorre em progressão geométrica. Isso porque vocês imaginam que se eu tiver um nêutron e ele se chocar contra o urânio e ele liberar 3 nêutrons, cada nêutron vai se chocar contra um urânio, vai liberar mais 3 nêutrons e você vê essa reação crescendo numa velocidade absurda, que a gente vai chamar de reação em cadeia. Então aqui nós vamos ter a velha e boa reação em cadeia que desencadeia uma liberação de energia muito grande. Não esquece de botar o teu like, teu curtir, para agora, coloca, porque é importante para espalhar esse vídeo, gente. Eu sei que é um saco, mas eu preciso disso, né? Vamos lá. Em um processo que libera muito calor, agora... Gente, concentra aqui comigo, olho no olho. Vocês vão me prometer que vocês vão prestar atenção no enunciado. Às vezes está claro e a gente começa a devagar, a viajar, a querer colocar coisas que não precisa. Olhem só, esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia. Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água que é captada de fontes naturais, então você tem a água captada de fontes naturais, circula por um sistema fechado e depois volta para o ambiente. Eu vou fazer um desenho muito simples, que de uma forma, como eu acabei de dizer, extremamente simplificada, vai ilustrar o funcionamento de uma usina nuclear. Então vocês imaginem comigo, por gentileza, que aqui eu tenha a usina. E o que é que ele falou? Que essa usina, ela libera uma grande quantidade de calor. Que esse calor, ele vai ser transformado em energia. E para evitar a explosão, eu não posso deixar a temperatura aumentar demais. Então eu vou ter um sistema de arrefecimento. Ele fala que é um sistema fechado. Arrefecimento seria resfriamento. Então você vai colocar aqui, ó, um sistema fechado. Pronto. E aí o que é que vai acontecer? Você vai captar água do ambiente, como eu disse, isso aqui é um exemplo extremamente simplificado, tá certo? Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou captar água, vamos pensar assim, capto água do ambiente, um rio, um lago. Essa água, ela é colocada aqui, ó. Ela vai passar aqui. Quando ela passa, o calor vai para a água volta, circula e vai voltar para o ambiente, para o rio, para o lago e etc. Então, se eu não deixar essa água que absorveu esse calor descansando,
o que vai acontecer é que essa água vai voltar em alta temperatura. Isso é o que a gente chama de poluição térmica, porque essa água ela subiu a baixa temperatura, chegou aqui, voltou a alta temperatura. Então eu vou ter um aquecimento. Ele diz, ó, e depois volta para o ambiente. Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo. Gente, como eu disse para vocês, se eu não deixar a água quando está bem aqui, ó, descansar e baixar a temperatura, liberando calor lentamente, o que vai acontecer é que essa água volta e aquece esse rio ou esse lago e eu vou ter um fenômeno conhecido como poluição térmica. Isso aqui é uma coisa que cai bastante, tá? E é importante que nós saibamos. A poluição térmica é o aumento da água, do meio ambiente, do ambiente qualquer que seja ele, de um rio, de um lago, promovido por um fator externo. E nesse caso é uma usina. Pode ser uma usina nuclear, mas pode ser uma usina termoelétrica também. Então, o que é que vai rolar aqui? Se tem aumento da temperatura, vocês imaginam que aumento da agitação, o gás que está dissolvido vai embora. Então vai diminuir a solubilidade de oxigênio. Todas as espécies que dependem do oxigênio, elas vão com certeza diminuir a sua quantidade, ou seja, vão morrer, né? Então isso é poluição térmica. O aumento da temperatura diminui a quantidade de oxigênio, porque o oxigênio vai embora por causa da alta temperatura, e com isso as espécies dependentes de oxigênio morrem. Vocês viram como é simples? Como eu não precisava saber todo o esquema da usina nuclear, como ele diz aqui. Daqui a pouco eu faço uma revisão um pouquinho mais ampla, mas vamos nos ater ao que ele pediu a questão. Letra A, produzirá gases tóxicos. Quem produz gás que não é interessante para o ambiente é a usina termoelétrica. A usina nuclear, vocês viram que ela produz dois elementos e ela libera energia. O que ela vai liberar é radioatividade e não gases tóxicos. Então, letra A está fora. Letra B, diminuirá a reserva hídrica. Gente, ele fala que o sistema é fechado, a água vai e depois volta. Então quer dizer que a quantidade de água ela é constante. Se eu consumisse a água, se fosse um sistema aberto, aberto quer dizer que entra e não sai. Aí sim poderia diminuir, não é o caso. Letra C, aquecerá os ecossistemas aquáticos. Sem dúvida, é isso que vai acontecer. Ele poderia até perguntar qual é a consequência, que é diminuir a solubilidade do oxigênio, e você já sabe, você já domina. Letra D, aumentará a disponibilidade de nutrientes. Gente, isso aqui não tem nada a ver, né? Não vai mexer com a quantidade de nutrientes, não é isso que vai rolar por causa dessa poluição térmica. E letra E, permitirá a contaminação por micro-organismos. Também não tem nada a ver, o que acontece é simplesmente um aquecimento. Então, me digam aí, essa questão ela era fácil, média ou difícil? Eu encaro como essa questão sendo de média para fácil, porque estava no enunciado a resolução, você não precisava ter um largo conhecimento, e sim ler a questão com atenção e não ficar viajando tentando colocar coisas que não são pedidas. Agora, convite para revisão, olhem uma coisa que pode cair e que eu acho que é super importante. Quando a gente pensa nas usinas, basicamente eu tenho três tipos que são muito conhecidas: a usina hidrelétrica, a usina termoelétrica e a usina nuclear. É claro que hoje a gente ouve cada vez mais falar de geração de energia a partir do sol, energia solar, e geração de energia a partir dos ventos, né? A energia eólica. Mas essas três continuam sendo as maiores fontes de geração. O que é que acontece numa usina hidrelétrica? Você represa a água, você tem que represar com uma certa altitude, né, uma certa altura. Então você vai ter a água fazendo esse movimento de queda aqui. Então se você tem a água numa altura mais elevada e ela vai cair, significa dizer que a energia potencial que estava armazenada vai sendo transformada em energia cinética. Lá embaixo eu vou ter uma turbina. Essa turbina ela vai girar em alta velocidade, transformador, e vai ser transformada em energia elétrica. Então, esse aqui é o movimento, é a transformação de energia dentro da usina hidrelétrica. Vejam como essa usina, ela não é poluente. Ela não é poluente porque eu tenho a transformação de potencial, cinética e elétrica. Você não tem geração de gases, você não tem geração de, vamos dizer,
radioatividade, né, de coisas radioativas ou de partículas ou mesmo de energia. Então você tem energia radioativa, claro. Isso aqui é uma forma de energia limpa. Só que na produção, na formação, na construção da usina, claro que tem impactos ambientais que às vezes são muito severos, porque você vai ter represamento, você vai ter a destruição de um ecossistema. Então, na construção, nós temos problemas, mas uma vez que está construída a geração de energia a partir da hidrelétrica, isso aqui é uma forma de energia limpa. Já quando você pensa na termoelétrica, você vai pegar um combustível. Combustível é uma substância que armazena energia. Normalmente esse combustível ele vai ser carvão ou ele vai ser o gás natural. Lembrando que o gás natural é o metano. Você vai queimar esse combustível. Então você vai ter a energia química. Gente, o que é energia química? É a energia que está dentro de um composto químico. Você queima. Combustão é uma reação química, é uma transformação química. Então você queima esse combustível e quando você queima, ocorre liberação de energia, quer dizer que eu vou ter a transformação da energia química em energia térmica. Eu vou ter um aquecimento. Esse aquecimento, essa alta temperatura que é gerada pela queima, faz com que a água que está estocada lá dentro da usina passe para a fase gasosa e quando essa água líquida que está estocada passa para a fase gasosa, ela vai fazer girar, na verdade, a turbina. Então a energia térmica ela vai ser transformada em energia cinética. Lembrem, dentro da usina termoelétrica eu tenho água armazenada, você queima o combustível, aquece essa água que está armazenada, essa água passa para a fase gasosa, gira a turbina e vai ser transformada em energia elétrica. Qual é o problema bem aqui? Eu tenho aquecimento, né? Se eu tenho aquecimento dentro dessa usina, eu tenho que ter resfriamento. Então eu vou ter que ter o mesmo sistema que a gente acabou de ver para resfriar essa usina. Se eu vou ter um sistema para resfriar essa usina, eu vou pegar, captar água externa, colocar e depois devolver. Lembrando que eu tenho que fazer isso com segurança. Eu tenho que captar, esperar, devolver, para não ter a poluição térmica. Então é o mesmo esquema da usina nuclear. A grande diferença entre a nuclear e a termoelétrica fixa é que na nuclear eu uso urânio, eu uso o plutônio, eu uso combustíveis que são radioativos, combustíveis que sofrem fissão. Já na termoelétrica, que é essa que a gente acabou de ver, a gente usa carvão ou gás natural. Então, quando eu chego aqui na nuclear, o combustível, a substância que armazena energia, vai ser urânio, normalmente o urânio físsil, né? Que é o urânio 235. Esse cara, ele vai sofrer o processo de fissão. E quando ele sofre fissão, ele libera muita energia. Aí olhem como funciona mais ou menos do mesmo jeito. Eu vou ter a energia nuclear, que é a energia que vem desse processo nuclear, que é a fissão. Essa energia nuclear, ela é liberada, ela promove o aquecimento, aí é a mesma coisa. Eu tenho lá água armazenada, o urânio sofre a fissão, libera energia, aquece essa água. Essa água ela passa para a fase gasosa, ela vai girar a turbina. Quando ela gira a turbina, a energia térmica, que foi absorvida aqui pela água, é transformada em energia cinética e depois em energia elétrica, como todas as outras. Então quer dizer que a nuclear ela é transformada em energia térmica, aquece a água passa para o gasoso, gira a turbina, energia cinética e depois em energia elétrica. Vejam que há uma semelhança bem interessante entre aqui, ó, fiquei calado, mas era para separar para vocês a usina termoelétrica e a nuclear. A termoelétrica, ela usa combustíveis químicos e a nuclear usa um combustível nuclear. A termoelétrica, ela vai ter combustão. Já na nuclear, eu tenho o processo de fissão. Quando a gente queima carvão ou gás natural, a gente sabe que a gente vai ter liberação de CO2, de CO, de SO2, porque todo combustível fóssil tem enxofre. Então, se tem enxofre, quer dizer que eu vou ter liberação de energia a partir, vou ter
formação do SO2, do SO3, a partir desse combustível fóssil, e isso vai gerar chuva ácida. Então, em locais que tem a usina termoelétrica, eu vou ter aumento do efeito estufa, eu vou ter geração de chuva ácida. Já que, quando tem um combustível nuclear, eu tenho a liberação de radiações. Gente, a usina nuclear, escutem o que eu estou dizendo, é considerada uma forma de energia limpa. Aí você diz, Michel, mas a radiação é muito preocupante. Gente, o que é preocupante é radioatividade, radiação descontrolada. Quando ela é controlada, não tem problema. A gente sabe que a gente vive uma dicotomia, uma ideia de que a radioatividade é ruim, mas para e pensa quantas pessoas são salvas todos os dias por causa da radiação. Tanto quando a gente pensa em radioterapia, quando a gente pensa em exames de imagem que usam a energia nuclear. Então hoje a gente tem que imaginar que a radioatividade ela salva mais do que ela mata. Então ela acaba que é interessante. No caso da energia nuclear, das usinas nucleares, o lixo nuclear que é gerado é muito pequeno em relação à quantidade de energia liberada. Então a gente pode considerar sim que é uma forma de energia limpa. Só que, claro, a gente tem que ter sempre em mente que a usina nuclear ela é cara quando a gente pensa em construção e ela tem que estar sempre com a manutenção em dia, porque o risco de um vazamento nuclear é existente sempre, como a gente viu em Chernobyl, como a gente viu em Fukushima, mas uma vez que a usina nuclear ela é bem construída, os riscos eles são com certeza dissipados e é uma forma de energia limpa e talvez, quem sabe, a energia nuclear a partir não da fissão, mas da fusão a frio, seja a salvação em termos de energia. Vamos acompanhar com calma, os próximos anos eles nos dirão isso daí. Um beijo imenso e a gente se vê no próximo